sou a Amanda, né? Neste vídeo eu vou apresentar um pouco para vocês os principais conceitos do capítulo 3 do livro de Gestão Pública. O capítulo ele trata da nova gestão pública, né? E discute um governo, como o governo e o Estado vem mudando a sua forma de atuar. O foco ele passa a ser resultado, transparência, participação social e, claro, o melhor uso dos recursos públicos, né? Falando um pouco sobre a governança na gestão pública, né? Quando nós falamos em governança, nós estamos falando de como o setor público ele organiza as suas decisões. Não é só o governo decidindo sozinho, né? Mas todo um processo que envolve planejamento, responsabilidade e a participação da sociedade. Na gestão pública, a governança ela busca melhorar a forma como o poder público atua. Ela ajuda a tornar as ações mais transparentes, garante que os resultados públicos sejam usados de forma correta e eficiente, claro, né? Então, alguns princípios, eles são muito importantes, né? Temos a transparência, que permite que a população acompanhe o que está sendo feito. A prestação de contas, que faz com que os gestores respondam por suas decisões, e a participação da sociedade, que aproxima mais ainda o cidadão da administração pública. Na prática, a governança ela contribui para serviços públicos de melhor qualidade e também fortalece a confiança da sociedade nas instituições. Então, para concluir, a governança na gestão pública ela é extremamente essencial para uma administração mais eficiente, democrática e voltada para o interesse coletivo. Olá, para começar a falar sobre a questão das metas coletivas, é importante voltar para a base, o princípio do que se chama governança, algo que foi absorvido, endossado na gestão pública, mas que já tem um desenvolvimento bem mensurado, bem desenvolvido, bem apropriado, pertinente dentro da iniciativa privada. A administração, de modo geral, já trazia isso, a governança corporativa. Mas o que é estabelecimento de metas? O que são as metas? A priori é importante saber o que são metas. Às vezes as pessoas confundem metas com objetivos. O objetivo é algo mais amplo, mas as metas são as diretrizes. É o modo de fazer. É como você vai fazer. De que maneira você vai fazer? Com quem você vai fazer? Então é importante imaginar que metas, elas são resultados específicos, mensuráveis e com prazo definido a que se propõe a alcançar. Então é mais ou menos assim, se eu fosse fazer uma viagem hoje, eu precisaria saber quanto de recurso eu tenho, quanto tempo eu tenho disponível para fazer a programação, ver aquilo que é mais adequado ao meu orçamento, saber qual é o meu orçamento, com quem eu vou partilhar, onde eu vou andar, ver as questões de segurança. Eu tenho que ter tudo devidamente presumido, provisionado. Continuando a respeito do que são metas e as metas coletivas. Imaginemos ainda, nessa viagem, como eu falei anteriormente, eu saber de que maneira eu vou. Eu vou de avião, eu vou de ônibus, eu vou de navio, eu vou de primeira classe, eu vou de segunda classe, eu vou como mochileiro, ou eu tenho uma substancial condição de ir nos melhores pacotes, ou eu tenho um plano de milhas. Então isso é estratégia, isso passa por um planejamento estratégico. As metas coletivas, elas precisam ser coerentes. Eu estou dando o exemplo de uma viagem, mas na gestão pública a gente pode pegar, como a própria aula nos demonstrou, o Plano Nacional de Vacinação. As vacinas são produzidas por terceiros, são produzidas por empresas, né, pela iniciativa privada. Então eu tenho que fazer licitação, contrato, convênio,
Então eu tenho que me organizar, eu não posso simplesmente dizer, opa, vou fazer a campanha de vacinação na próxima semana, no dia D, vai ter tantas, a cobertura vacinal vai ter que ser X. Não, eu tenho que saber quantas crianças, por exemplo, de 0 a 6 anos vão tomar aquela vacina, um exemplo aqui, fictício. Eu tenho que saber quantos municípios, qual a situação da cobertura vacinal a nível nacional, mas a nível regional, onde é que estão os problemas endêmicos, os mais difíceis de serem debelados, né? Eu preciso ter ciência de quantos profissionais eu vou precisar de envolver numa campanha dessa. Eu preciso saber quais são os gastos que eu vou ter de logística, como é que eu vou acondicionar esse produto, que é a vacina, como é que eu vou fazer a minha campanha. Então, veja bem, eu não posso pensar de uma forma de um dia para a noite. As metas coletivas, elas precisam estar integradas numa rede intersetorial, multissetorial, e elas precisam englobar vários atores, vários segmentos. Afinal, o objetivo é que dê certo, de que haja um resultado positivo, que haja a eficácia, a eficiência e a efetividade. E a população sente, os resultados também nos números da saúde lá na frente virão. Eu não posso, de repente, estar num local onde existem muitas crianças em idade escolar e pensar em construir um toboágua, um estacionamento. E daí onde tem a necessidade de você saber o que fazer, para quem fazer, como fazer, com quanto e quem é que vai participar, porque para dar ideias voláteis, levianas, irresponsáveis, existem muitos. Aí onde entra a função do gestor público que procura ouvir uma equipe bem alinhada, estrategicamente dentro de uma previsão inteligente de recursos, de planejamento de fluxograma, de organograma de trabalho. Então, estabelecer metas é fundamental. Como eu vou fazer, o quanto eu vou fazer, quanto eu vou investir, é gasto, é custeio, é a minha receita, eu tenho parceria para isso, eu consegui angariar, carrear recursos de onde, né? Onde está a legalidade, a licitude, a constitucionalidade. Então, metas coletivas exigem a participação, a colaboração, e não é só da instância governamental. Eu tenho que pensar nas entidades, não só do ponto de vista administrativo, de governança, da gestão pública. Eu tenho que pensar na comunidade, na sociedade, eu tenho que pensar nas organizações sociais, eu tenho que pensar no mote político, onde é que isso vai, para onde isso vai andar, de que forma isso vai acontecer, quais são os alinhavos que serão necessários serem realizados, porque aqui nós não sejamos ingênuos dentro da gestão pública, dentro da governança, tem que existir, além da governança, a governabilidade. E o fator político está ali percussiente, pertinente, caminhando em paralelo, interagindo dentro dessa complexa rede que é a governança e a governabilidade. Então, as metas, elas precisam estar calcadas nesse sistema que orienta, que define o monitoramento e o alcance dos objetivos. E aí ela tem aqui alguns pilares que são fundamentais, que a gente não pode esquecer. Transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, coletiva, não pode ser só um. Você tem que responder solidariamente, a própria lei diz isso. Você precisa alinhar os esforços, ter aquela tomada de decisão, e aí faz parte de quem está à frente numa liderança, tomar decisões. Isso vem lá da administração também, da administração, quando eu falo da iniciativa privada. Otimizar recursos, e aí o grau de confiança e confiabilidade, credibilidade que você desenvolve. Então, dentro das metas, a gente tem que pensar num planejamento realmente estratégico das metas coletivas.
E aí nós partimos para um outro grande dilema da administração, ou da governança, ou da gestão pública. Em qualquer setor, seja no privado, no público, se eu não fizer o acompanhamento, se eu não conseguir avaliar, se eu não conseguir organizar, se eu não conseguir dirigir, eu não vou encontrar, dentro dos percalços que existem em qualquer implementação de um projeto, aquilo que precisa ser corrigido. Vamos voltar para a questão da vacinação. Se eu, por acaso, souber tudo aquilo que eu disse dentro da hora da implementação, da preparação das metas, da elaboração das metas, do plano estratégico, é se eu esquecer que essa vacina precisa ser acondicionada e que eu vou precisar várias salas climatizadas, ou eu vou precisar de repente de um gerador, porque no local não existe energia elétrica, ou a energia não é trifásica, e quando você ligar os congeladores, os climatizadores, vai acabar caindo a tensão. E aí vai surgir uma outra tensão. Eu posso perder as vacinas. E se por acaso eu não me preparar para o fato que pode acontecer uma grande chuva e eu não consiga atravessar aquele rio, se eu não tiver um plano B, e se de repente acontecer que os carros não sejam suficientes, ou que eu não tenha me preparado para o abastecimento desses veículos, eu não me preparei para a logística dele. Então, daí onde está, eu tenho que aprender a coordenar as ações. Eu tenho que estar preparado para me antecipar aos fatos. É assim que deve ocorrer, seja na administração privada, na governança corporativa, quanto na governança do campo administrativo, dessa nova gestão pública, que requer esse profissionalismo e essa gestão de risco. O tempo inteiro eu estou me antecipando aos fatos. Mas pode ser que não aconteça, mas pode ser que aconteça. E se eu não tivesse devido cuidado, se eu não for devidamente prudente, previdente, se eu não costumar analisar fatos, nossa tábua de marés está dizendo que naquela região que a gente costuma passar com o veículo, na região do litoral, de repente não vai dar para passar, porque aquela ponte em tal lugar caiu. E eu estou dando aqui um exemplo que eu conheci, eu vi a realidade. Uma região em que uma ponte havia caído e que, para os veículos levarem merenda escolar, por exemplo, a própria vacinação, eles precisavam observar a tábua de marés para poder passar pela orla mesmo, pela praia, para poder chegar naquela comunidade. Então, gerencial, essa visão gerencial mesmo, esse pensamento de que eu preciso estar um passo adiante e que eu não posso ter excesso de confiança. A confiança vem desse planejamento, desta organização, dessa capacidade avaliativa e de reavaliação constante. Eu não posso ser reativo, eu tenho que estar preparado para as ações que acontecem de forma nesse miojo. Às vezes acontece no ínterim uma situação que você não estava aguardando, mas você fez a previsão. Pode acontecer alguma coisa de diferente, eu não sei exatamente o que é, mas eu já estou pelo menos me antecipando, eu estou preparado para isso, eu não vou ser pego de surpresa. Então, preparar as metas faz parte do planejamento estratégico e acompanhar. Tem lá aquela ferramentazinha que a gente conhece muito dentro da administração, que é o PODC. Planejar, organizar, dirigir e corrigir. A gente não pode fugir disso dentro da gestão pública. E no município, onde as coisas acontecem de forma muito mais rápidas e que exige a ação imediata, aí é que a gente tem que estar preparado para esse tipo de consolidação de projeto, de programa, de ideia, né? De quando a gente está planejando uma política pública, que não pode ser no talvez, no quem sabe, porém, entretanto, a gente tem que pensar nisso com zelo, porque é dinheiro público, é interesse coletivo e que a gente não pode trabalhar de maneira isolada.
Olá, o meu nome é Arisa. Hoje eu vim falar um pouco sobre a implementação e avaliação das políticas públicas. A implementação das políticas públicas é a etapa em que a política sai do papel e passa a ser executada na prática. É nesse momento que os programas e ações planejados, eles começam efetivamente a funcionar, transformando decisões governamentais em resultados concretos para a sociedade. Essa implementação, ela pode ocorrer de diferentes formas. Uma delas é a execução direta pelo Estado, realizada por meio de seus órgãos públicos e servidores, o que permite maior controle sobre os processos. Outra forma é por meio de parcerias estratégicas com o setor privado e o terceiro setor, utilizando-se assim de instrumentos como contratos, convênios, concessões e parcerias públicas-privadas. Além disso, a descentralização administrativa, ela transfere responsabilidades para os estados e municípios, aproximando a política pública das necessidades locais. E para que a implementação ela seja bem sucedida, são essenciais a coordenação entre os diferentes órgãos e níveis de governo, a transparência na prestação de contas à sociedade e o controle e monitoramento contínuos, que permite ajustes ao longo da execução. Já a avaliação das políticas públicas é a etapa, responsável para verificar se a política alcançou realmente os resultados esperados, analisando tanto o uso de recursos públicos quanto o atendimento efetivo realmente às necessidades da população. Trata-se de um processo fundamental para a melhoria da gestão pública. A avaliação, ela pode ocorrer em diferentes momentos. A avaliação ex ante, que é realizada antes da implementação e tem como objetivo analisar a viabilidade, e prever os impactos. A avaliação concomitante, ela acontece durante a execução, permitindo correções e ajustes em tempo real. Já a avaliação ex post é feita após a execução, com foco na análise dos resultados finais e dos impactos gerados. Esse processo, ele se baseia em critérios essenciais. É a eficiência, que avalia o melhor uso dos recursos públicos, a eficácia, que mede o alcance das metas estabelecidas, e a efetividade, que analisa o impacto real da política na vida da população. Dessa forma, a avaliação sistemática, ela contribui para as correções, aprimoramentos contínuos e para a construção de políticas públicas mais alinhadas às demandas sociais. Agora vamos falar um pouco sobre transparência na gestão pública, Quando a gente fala em transparência na gestão pública, a gente está falando de um direito do cidadão. Cidadão esse que tem um direito, novamente, de saber como é que o dinheiro público está sendo usado pelos governantes e quais são as decisões que esses governantes estão tomando. Esse direito ele não é um favor que o governo está fazendo. Esse direito ele é garantido pela Constituição Federal e também existe a Lei de Acesso à Informação que ela reforça ainda mais esse direito que nós temos, da transparência. A transparência ela exige que o poder público divulgue informações de maneira clara e também acessível. Todos nós temos que saber como acessar essa informação. Tem que ser acessível. E também, gente, quando a gestão é transparente, ela naturalmente, a confiança que a sociedade tem por essa gestão, ela aumenta. Essa é uma forma que as pessoas elas conseguem acompanhar o que o governo está fazendo, as ações que o governo está fazendo, para que possa entender o planejamento daquele governo, aquilo que vai ser feito ainda, e etc. Além disso, a transparência ela é fundamental para que a gente tenha o controle social. É a partir desse acesso à informação que o cidadão consegue fiscalizar, que o cidadão consegue cobrar, que o cidadão consegue participar de maneira ativa dentro da gestão pública, cumprir o seu papel de cidadão. Já o conceito de accountability, ele está diretamente ligado à ideia de prestar contas.
Como todo mundo sabe, na gestão pública, quem ocupa um cargo de direção, quem ocupa um cargo de ordenação de despesa, precisa explicar suas decisões, precisa mostrar quais foram os resultados das ações. Isso é a ideia principal de accountability. Não basta só a gente executar, né, o gestor não basta só ele executar as políticas públicas. Ele precisa responder para a sociedade, justificando quais foram suas escolhas e, o principal, assumir a responsabilidade dessas escolhas. O conceito de accountability, ele fortalece a democracia, porque ele coloca o cidadão no centro da gestão. A accountability, ela permite que a população acompanhe de perto, que a população avalie, que a população cobre os resultados do governo. Quando existe essa ideia de prestar contas, que é o accountability, a gestão se torna mais responsável, ela se torna mais ética, ela se torna mais comprometida com o interesse público. Será abordado agora, né, o tema sobre responsividade e governo eletrônico, que caracteriza aí a gestão pública mais eficiente, centrada no cidadão, e uma gestão pública digital, né? O objetivo é esse, é uma gestão pública digital, sendo que os tempos mudam, né? Se aprimora. Começou aí nos anos 90 com a introdução da internet e não é diferente também no cenário público, né? No âmbito público, essa evolução. E hoje a gente presencia, os cidadãos presenciam, né, um governo eletrônico, um governo digital que vem cada vez mais se aprimorando. O governo eletrônico, ele se caracteriza pelo uso de tecnologias da informação e da comunicação. Ele amplia o acesso, né, aos cidadãos e também traz, né, maior transparência. Dentre os objetivos aí do governo eletrônico, nós podemos destacar a melhora da gestão pública, né, mais acesso aí ao cidadão e também menos burocracia, né? A gente entende que o governo eletrônico ele traz menos burocracia. Antes você teria que ter todo um protocolo ao solicitar um documento, por exemplo, e hoje com um clique, né, você pode, por exemplo, emitir uma certidão, basta inserir ali os dados necessários. Já a responsividade, ela se caracteriza pela capacidade de ouvir e responder. O seu foco, né, está nas demandas do cidadão e também traz respostas ágeis. A responsividade na prática, né, é um atendimento de qualidade, um atendimento mais rápido, uma comunicação clara e políticas, né, ajustadas à realidade. Assim, o governo eletrônico e a responsividade, ela consegue, né, através do uso da tecnologia, aproximar mais, né, o governo ao cidadão. E aí a gente tem exemplos, né, como portais, ouvidorias, aplicativos. E dentre os benefícios, nós temos aí, né, agilidade, maior transparência, além da confiança social, né? E dentre os desafios, né, como qualquer outra realidade vivida, nós temos aí a questão, né, de capacitação, né, de profissionais, também o uso de ferramentas, né, que seja de forma prática e também deixar a informação ali clara para o cidadão, porque ainda é uma realidade a questão da exclusão digital, né? Existe locais que a tecnologia não chegou ainda, né? Que a tecnologia não é ainda uma realidade. E aí o campo da infraestrutura, né? Existe aí querendo ou não, investimento grande, existe, né, a evolução desses sistemas, a alimentação desses sistemas, o aprimoramento desses sistemas, que envolvem também toda uma infraestrutura. E aí, quando a gente trata a responsividade, né, ligado aí à democracia, nós temos a participação cidadã, o controle social
e decisões mais legítimas, né? E para finalizar, né, a gente pontua que o governo eletrônico ele consegue, né, trazer uma modernidade aos cidadãos, né, além da facilidade e da agilidade, como foi mencionado anteriormente. Porque os serviços eles devem ser centrados no cidadão. E daí a gente tem uma gestão mais democrática, mais eficiente, né, e mais condizente com a realidade. E aí a gente tem um cenário todo de uma transformação, né, na administração pública. Atualmente já existe órgãos trabalhando com IA, né, existe aí todo um investimento em tecnologia, que é justamente deixar o governo mais moderno, né, mais capaz, né, um governo que ele consiga levar ali para o cidadão serviços de qualidade, mas que seja também serviços ali realizados, né, que chegue lá na ponta de uma forma digital também. A nova gestão pública, ela busca uma administração mais eficiente e participativa. O foco deixa de ser apenas o processo, né, e passa a ser o resultado. Governança, transparência, accountability e tecnologia são pilares, né, desse modelo. Tudo isso contribui para quê? Para um serviço público de melhor qualidade. Os conceitos apresentados mostram como a gestão pública vem se modernizando. A participação social e o controle dos resultados, eles ganham mais espaço. O cidadão passa a ser parte ativa da gestão. Esse é o caminho apontado, né, por esse capítulo para uma gestão pública mais eficaz.